Pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aí à nossa 12ª conversa aqui no chamado Live do Marketing, conversando sobre diferentes perspectivas. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, que é a Carolina, que é publicitária, vai contar para a gente uma perspectiva do marketing a partir da comunicação. Principalmente quem trabalha com redes sociais, mas quem também trabalha ou busca, né, fazer uma discussão a partir do ambiente físico e digital, com certeza vai ser um dos temas mais interessantes aqui. E a gente vai ter mais uma na quinta-feira, com a Jaqueline falando sobre uma experiência, né, de marketing com o Zé Delivery, que é um aplicativo que tem crescido bastante. Ela trabalha ali na área de experiência. Na quinta-feira também vai ser uma conversa bem legal. Então, obrigado a todos que estão aqui. Eu vou só checar se a Carolina já não está por aqui, para já poder chamar. Aproveitar e agradecer então a todos que estão chegando aqui. Se puderem já indicar também, já convidar os colegas e os amigos para participar, vai ser bem legal. Um bate-papo sobre uma perspectiva diferente do que a gente viu até agora. Lembrando, e acho que é interessante sempre falar, todos esses bate-papos que a gente tem feito aqui tem ficado salvo aqui no nosso feed, tá? Então fiquem à vontade para assistir depois também, para indicar. Tudo isso está fazendo parte de um projeto de divulgação do nosso MBA, um projeto do MBA em Marketing Estratégico. Nós aqui do grupo, né, do ADMKT, que é um grupo de ensino, pesquisa e extensão em Marketing Data Analytics, nós estamos bem contentes com o resultado. A gente está bem animado com o impacto que a gente vai poder dar na carreira das pessoas. As inscrições estão bem na reta final. Mas se vocês tiverem interesse, mandam um direct aqui, vai fazer questão de conversar direto comigo para explicar para vocês um curso, como é que vai funcionar e todos esses impactos, tá? Vai ser bem bacana, fique à vontade também para a gente poder interagir. Deixa eu ver se ela está aqui. Aproveitando também, se você já tiver alguma pergunta em relação a esse ambiente mais da própria publicidade, se vocês tiverem alguma dúvida sobre copy também, que a Carolina fez uma postagem recente bem bacana no perfil dela, Carolina Mello, falando ali sobre, chegou aqui, sobre essa diferença entre redação e copy. Acho que vai ser uma discussão bacana para seguirem ela também no perfil. Já estou chamando aqui para ela entrar e a gente bater o nosso papo aqui. Aquele delay aqui do Instagram, acho que já vai dar tudo certo. Boa noite, Laila. Boa noite, Carolina. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem você? Tudo jóia. Você está me ouvindo bem? Tô. Então, beleza. Ao fundo é a minha cachorrinha, ela gosta de participar de toda a live e é especialista na área de marketing aí. Então, sejam todos aí bem-vindos. Agradecer demais a Caroline, que desde o primeiro momento topou também bater um papo aqui com a gente. Como eu estava comentando um pouco antes, Carolina, até então a gente tinha tido uma discussão que é o objetivo também desse bate-papo, diferentes perspectivas quando a gente está falando de marketing. E hoje a primeira conversa que a gente vai ter com a perspectiva da publicidade. E isso eu acho que vai ser o grande objetivo, tá? Então, primeiramente, se você pudesse apresentar para a gente poder conversar um pouco. Eu sou a Carolina, eu sou redatora, trabalho com redação publicitária já há 8 anos, 9 anos, completei 9 anos de profissão. Sempre trabalho em agências, fiz uma especialização em gestão de marketing, né? Tentei sair da comunicação, mas eu gosto muito de trabalhar comunicação, texto, branding verbal, e acabei me encontrando muito. Quanto mais eu estudava estratégia, mais eu percebia que eu podia trazer estratégia para a criatividade e aprimorar isso. E isso tem sido, inclusive a pós-graduação foi fundamental para essa redescoberta e faz toda a diferença na minha vida. Legal. E hoje eu trabalho na Box Comunicação, estou atendendo principalmente segmento imobiliário e faço redação publicitária, copywriting, branding verbal. São as minhas áreas de paixão. Muito legal. Então, assim, acho que bacana mencionar assim, a Carolina também já fez um outro projeto que nós tínhamos, né, que é MBA em Gestão de Marketing e Análise de Consumo. O foco era mais a parte analítica.
Agora, uma primeira pergunta, eu fiz questão de trocar algumas mensagens com alguns colegas, algumas perguntas que eles teriam para você. E, obviamente, todo mundo que está assistindo com a gente aqui, fiquem à vontade também, mandarem pergunta para a Caroline, dúvidas aí um pouco da experiência dela, para a gente poder conversar. A primeira pergunta que me pediram para passar, o pessoal ali que trabalha com a gente, sempre quando a gente trabalha o marketing, existe uma diferença do marketing na perspectiva da administração e também de quem trabalha com publicidade e propaganda. Você consegue, como é que você vê essa diferença de quem pensa marketing como negócio e quem pensa marketing como comunicação? Como é que você vê isso com a sua experiência? Eu vejo principalmente no dia a dia da agência, a gente percebe muito quando o cliente tem a visão voltada para a comunicação, quando o pessoal de marketing tem a visão de comunicação, e quando ele tem a visão de negócio. Normalmente, a gente tem uma interação muito mais fácil quando ele tem a visão de negócio, porque ele apresenta os problemas para a gente, ele tem uma visão, ele ensina a gente muito mais essa questão e a gente consegue fazer a parte de comunicação para o marketing de uma maneira mais completa. Assim. Muitas vezes, quando a visão do marketing é muito voltada para a comunicação, o que acontece também geralmente quando o profissional sai da comunicação e vai para o marketing, muitas vezes ele não confia no trabalho da agência porque a agência não está vivenciando aquele dia a dia lá com ele. Então, naturalmente, né? Eu acho super natural, super aceitável isso. A gente precisa compreender e ir trabalhando o relacionamento com essa pessoa para melhorar, para a gente poder cada um fazer o seu trabalho da maneira mais adequada. Mas eu vejo a diferença clara, assim, de quem traz. Quem tem a visão de negócio traz problemas muito mais bem definidos de negócio para que a gente dê uma solução de comunicação. E quando a pessoa tem um problema tem uma visão muito voltada para a comunicação, muitas vezes ele já chega com problema e já quer trazer a solução e acontece um problema, assim. E, assim, a experiência que você tem, você falou que você está mais focado agora no mercado imobiliário. Agora, Isso. quando a gente está falando de comunicação também, agora pegando essa perspectiva muito mais de você comunicar valor, né? Você quer entregar alguma coisa específica ali para o teu consumidor. Como é que você está vendo o mercado, principalmente agora, durante a pandemia, essa comunicação entre online e offline? Como é que você está vendo essa diferenciação? Eu acho que tem sido um desafio, né? Eu trabalho em uma agência que tem uma história de comunicação offline muito consolidada, e muito forte e de muita qualidade, assim. Então foi um desafio, porque durante a pandemia tudo ficou muito mais digital, né? Os canais digitais ficaram muito mais consolidados, né? Assim, a agilidade com que isso se consolidou foi na marra, né? Digamos assim. Tipo assim, se você não está se comunicando bem nos canais digitais, você está ferrado. Então, mas eu acho que foi um desafio, foi difícil no começo. Mas também, por outro lado, como você tem menos participação nessa comunicação offline agora, ela fica com muito mais qualidade. Então, as pessoas prestam muito mais atenção no atendimento, no telefone. No ir numa loja, quando você vai numa loja, quando você vai no stand de vendas, que é o nosso caso, né, do imobiliário, o relacionamento da pessoa com o corretor, da pessoa com o vendedor, é muito mais forte, assim, as pessoas estão prestando muito mais atenção. Acho que foi uma grande mudança, assim, acelerou esse processo, porque parece que a gente sempre fala, atendimento é importante, atendimento é importante. Mas com a pandemia, né, esses processos se aceleraram, assim, ficou muito mais rápido, muito mais fácil perceber. E nesse sentido, então, a própria experiência, né, indiretamente você conseguir passar a experiência, acabou ganhando mais força, então. Sim, porque antes a experiência física era muito mais forte, né? Agora você tem uma experiência digital, tem que ser tem que tocar tantas pessoas quanto a experiência física. Então a pessoa ia no estabelecimento, ia numa loja, não ia no stand, ela tinha uma experiência física ali muito forte, ficava marcada para sempre. E no evento é online. E você precisa criar ações online, você precisa criar comunicação ali para essas apresentações online, para essas ações de experiências digitais que também marquem para sempre a vida da pessoa, para que tragam esse consumidor para perto da marca, né? Que O que seja que você achou de aproximação. mais?
Como você está há bastante tempo, você também você que de fato cria também, né? Tem essa parte toda de criação, que eu acho que é uma parte bem bacana Uhum. de entender. O que você tem visto que chamou a atenção assim, de criativo, que você na pandemia, que você viu uma campanha, alguma coisa, você falou, cara, que sacada boa. O que te chamou a atenção aí? Ai, foram tantas coisas. Olha, ações. Ai, nossa, agora eu me deu um branco. Nossa, eu vi muita coisa legal assim durante a pandemia. É, ai, mas eu esqueci tudo. Não, foi assim Eu bacana, porque vi. a gente acabou sendo literalmente bombardeado, né? Por exemplo, esses dias eu estava conversando até com outras pessoas aqui na própria no bate-papo. Muitas acabaram repetindo as fórmulas, né? Então, por exemplo, todo mundo que trabalha com educação acabou criando aquele negócio de masterclass. Vem cá, te dou um material, depois eu vou vender lá na frente. E aí o consumidor já começou a ficar meio assim, opa, esse negócio tá errado. Lá na frente esse cara vai querer vender alguma coisa. E aí você Isso. começa de fato a ter dificuldade em começar a se diferenciar. E aí, efetivamente, essa comunicação mais integrada, é como a gente está conversando um pouco aqui, que é a junção do físico com o digital, cada vez ela vai fazer mais sentido. Não tem como você brigar com o físico ou brigar com o digital, porque eu, enquanto consumidor, não me importa onde eu estou. Eu quero uma boa comunicação, eu quero ser muito bem tratado no físico e no digital. Não sei se no mercado imobiliário talvez mais ainda, né? Porque a quantidade de anúncios que a gente recebe é violenta, né? Ou, e que a gente faz também, que a gente escreve. É, no imobiliário, você percebe uma tentativa de relacionamento, assim, de investimento, inclusive em brindes, enviar a caixa Dreambox para as pessoas, né? A caixa com brinde, com vinho. A gente fez um trabalho muito forte disso, assim, recentemente na agência, porque você realmente precisa entregar um presente para essa pessoa. Isso tem a ver com a experiência, a forma da marca chegar até ela, na casa dela, né? Porque essa pessoa não pode mais ir lá, né? Não tem como, sabe, mais fazer um grande evento. Eu vejo muitas ações nesse sentido, assim, de você entregar, você dar presente, mais do que o cupom, sabe? Às vezes, sei lá, a marca dá um copo para a pessoa super já fica fã da marca, sabe? Então, é bem isso mesmo, é o brinde, o presente. E você falou que você está com 9 anos aí de carreira nas agências. Em geral, onde que vocês estão buscando mais, sei lá, criatividade? Quais são as fontes que vocês mais estão usando aí para vir os insights aí? Nossa, cada vez mais da estratégia, do planejamento, da inteligência de mercado, da análise de dados, cada vez mais disso do que das referências que a gente acha que são as mais importantes, né? Sei lá, do cinema, da cultura popular. Acho que isso tem um peso importante na criação, no processo criativo, são as referências que a gente tem, né, e tal. Toda aquela coisa da construção de referências. Mas dos dados, da inteligência de mercado que o planejamento traz para a gente, é o que mais te dá insight mesmo para criar campanhas que sejam criativas, marcantes, que tragam resultado. Hoje, para escrever, muitas vezes a gente abre, a pessoa de mídia digital e a gente abre junto a plataforma para a gente escrever ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer uma escrita ali já olhando o dado, né? Olhando a informação numérica, ele vai te auxiliar, ele me auxilia muito nisso, né? Ele passa para a gente explica, eles explicam para a gente, fazem verdadeiros workshops assim, para que você escreva e crie tanto a arte quanto o texto de acordo com aqueles dados do que está funcionando ou não, assim, tal coisa não está funcionando. Um dia a gente escreveu um texto para vender um imóvel, por alguma razão as pessoas estavam achando que era para alugar, sendo que a gente não falou de aluguel em nenhum momento, então você tem que trabalhar e é aí que você tem que ser criativo, inventivo, diferente. E é interessante também você estar falando isso, estava pensando, você tem uma dificuldade hoje que é o texto, as pessoas agora gostam mais do vídeo, aí vem um Clubhouse agora acaba, agora todo mundo está gostando mais do áudio, e cada hora você tem que mudar essa comunicação e indiretamente teu público acaba sendo o mesmo, né? Exatamente, mas assim, isso é uma coisa do desenvolvimento, né, da evolução, do avanço da comunicação, que ela sempre acompanha os meios. A gente não sabe a que ponto assim, que é o meio que faz a comunicação, se é a comunicação que faz o meio. Mas desde sempre foi assim, do jornal para o rádio, do rádio para a TV, da TV para a internet e a internet com todas as formas de mídia que ela tem. Quando surgiu o Reels, foi engraçado isso. Quando surgiu o TikTok, uma pessoa me procurou
perguntando se eu fazia roteiros de TikTok, né? Eu faço roteiro de 30, 60, aqueles roteiros tradicionais, a pessoa, roteiro de TikTok. Eu falei, como eu vou fazer roteiro de TikTok, né? E quando surgiu o Clubhouse, essa mesma pessoa, que é uma colega de profissão de marketing, ela é uma visão bem de negócio, me perguntou do roteiro do Clubhouse. Eu falei, não existe roteiro de Clubhouse. Isso não vai existir. Ela, tá. Tipo, então a nossa comunicação, a comunicação vai mudando e ela vai acompanhando esses meios, né? Consumidor de consumo das plataformas, ele não só consome, ele também cria nelas, né? Cria, interage com elas e tudo mais. Até pessoal, o marketing ele acaba crescendo muito por meio da cocriação, né? Eu penso junto com o meu consumidor. E isso acho que o Clubhouse acabou, acho que aproximando muito, porque indiretamente você tem contato, você pode bater um papo ali com os caras que até então não respondiam mensagem. Se for uma perspectiva de direct, esses dias eu estava vendo aquela Camila Farani, que está lá no Shark Tank, ela, eu de bobeira, liguei, ela estava no salão, falou, gente, eu tô à toa. Ela abriu um Clubhouse, chamou os caras, ela começou a dar consultoria para startup, assim, de graça. E isso acho que é uma proximidade em que essa comunicação vai literalmente quebrando toda a barreira, né? Só que aí você pensando quanto empresa, em geral, como você estava falando, né? Você usou várias vezes a palavra estratégia. Não adianta eu ir para todas as áreas. Por mais que o marketing tenha trabalhado hoje com a perspectiva de multiplataforma, como você falou, eu tenho que estar na TV, eu tenho que estar no rádio, eu tenho que ter. Mas efetivamente qual que é mais assertiva? Onde que mais eu vou acertar, né? Que é o calibrar. Talvez esse seja o grande desafio, né? Para quem faz o trabalho da redação, da criatividade, né? Exatamente, você, assim, começa. Não é que você precisa estar em todas, né, as plataformas, você tem que escolher aquelas que seu consumidor está. Você até falou numa live passada sobre uma aluna que tinha loja de colchões e Uhum. que o carro de som super resolveu o problema dela. Então, às vezes não adianta nada. A gente recebe muito isso, assim, do cliente que vê, não, muitas vezes não é o marketing, mas às vezes o próprio dono da marca que está ali, ele vê uma coisa e ele quer imitar, sendo que aquilo não tem nada a ver com o tom de voz dele, né? Então, às vezes, para a pessoa que tem uma marca, assim, que é super séria, o que tem a ver essa pessoa tá lá no TikTok, o que ela vai falar lá, por exemplo, que é um lugar muito descontraído, pelo menos para mim, até hoje só fui atingida por coisas muito descontraídas e alto astral. Então, coisas mais sérias eu não consigo encaixar ali, sabe? Então as pessoas precisam saber do tom de voz. Eu acho que essa coisa é uma coisa que eu vejo uma aproximação também, uma mudança, que é essa coisa do branding com o marketing. Então, de ter propósito, tom de voz, mensagem, de ter toda essa percepção da marca, né? Ser verdadeiro gestor da marca, porque o marketing sempre fez isso, né? Ele sempre foi um gestor daquele negócio. E ele entende agora cada vez mais da marca e traz isso para ele. Então, eu acho que isso faz diferença na hora de escolher os meios de comunicação também que ele vai usar. E assim, um pouco interessante, até aproveitando, todo mundo que tiver perguntas aí, questionamentos, fica à vontade para colocar aqui que eu vou puxando. E acaba sendo um grande desafio. Quando às vezes eu falo um pouco de marca digital, eu acabo dando o seguinte exemplo. E aí acho que a pandemia reforçou um pouco isso, eu queria a sua opinião. Todas as empresas hoje falam para estar no digital. Só que tem um custo para você ser digital. O que eu quero dizer com isso? Uns anos atrás, um projeto que o pessoal fez, falou assim, olha, quem não tem... Pegaram um monte de empresas que não tinha, sei lá, Facebook, Instagram, fez todo mundo criar. E passaram alguns meses, aí eu, uma vez, uma palestra, o cara usou a seguinte expressão, tome cuidado para você um cemitério digital. As pessoas saíram criando perfis, mas não alimentaram. E aí você está passando essa imagem para o seu consumidor. Esses dias eu estava olhando um lugar para ir, a foto foi em 2019. Você fala assim, o que aconteceu aqui? Será que o cara não esqueceu, mas a gente está no digital? Mas aí tem uma outra perspectiva. Poxa, será que quem que é o público que ele atingiu, né? Não sei se já passou por alguma coisa assim. Ah, com certeza, assim, de atingir o público errado, eu vejo muito isso hoje, na verdade, na criação de conteúdo. Porque a gente começa a criar conteúdo e você tem um perfil ali pessoal, né? E de repente você começa a fazer um conteúdo técnico, um conteúdo direcionado e as pessoas começam a te perguntar outras coisas ali. Então você tipo, está atingindo, não é que um público errado, era um público que era seu, você que está impactando de maneira errada. Acontece comigo, né? Assim, assumo que isso acontece comigo. Antes eu não falava sobre copy, mas as pessoas começaram a me pedir muito para falar porque é uma dúvida, é um interesse delas muito sobre ouvir falar sobre isso, né?
Mas acontece muito, sim, com as marcas eu vi uma influenciadora recentemente que ela fala de etiqueta social. Imagina uma mulher que fala de etiqueta social, uma mulher bem elegante, e as pessoas vão lá e destroem ela, porque os produtos que ela anuncia e as pessoas acham muito feminino, acham que ela está ditando regras de comportamento para as mulheres, que ela é ultrapassada, mas ela tem um público ali que tem muito interesse nisso e que se beneficia muito desse conteúdo. Mas ela, por alguma razão, está impactando um monte de gente que não tem nada a ver. Tem controle, né? O pessoal do digital, o pessoal da mídia sabe que tem esse controle, mas não dá para controlar 100%. Então, sempre você vai estar impactando alguém que não é do interesse. Agora, hoje no digital, você consegue controlar muito mais do que na TV, do que no rádio. Antes era massivo, né? Era assim para todo mundo e pronto. Imagina uma propaganda que passava ali no horário nobre, né? O intervalo comercial da novela na Globo era para o Brasil inteiro, viu? Então, sei lá, a pessoa nem gostava daquele produto, não tinha nem interesse, mas nem tinha dinheiro para comprar, inclusive. Mas estava sendo impactada, o desperdício de dinheiro, né? Também. E tem dificuldade de você conseguir medir. Aí você tocou num ponto até onde você entrou, eu estava falando, você fez recentemente uma postagem no teu perfil aqui do Instagram, justamente fazendo uma separação entre redação publicitária e copy. Isso, eu gostaria de, se você puder explicar um pouco isso, porque eu achei interessante É, assim. Tá na moda. Todo mundo fala assim, não, agora eu vou contratar uma equipe de copy, o mercado tem carência de profissionais de copy. Tá, mas eles não está reinventando a moda em nada, né? Você puder falar um pouco sobre isso? é, assim, a pessoa que escreve, quando você escreve para as marcas, você precisa ter várias técnicas em mãos. Né? Não adianta você ser só copy, não adianta. Hoje, cada vez mais, se a pessoa se considera só copywriter, ela está perdendo dinheiro, inclusive, porque ela precisa ter outras técnicas em mãos. Mas o que acontece? A redação ela vem de uma escola da comunicação que é a criativa. A redação tem uma liberdade, a redação publicitária, assim, na essência, ela tem uma liberdade de pegar qualquer forma de linguagem, de trabalhar todo tipo de texto. Nossa, 2018 e 2019 foram 2 anos que eu trabalhei muita poesia na redação publicitária, então tinha textos, as pessoas começaram até a me conhecer pela pessoa que fazia poesia na redação, rimava e tal. Então tinha essa liberdade. E no copy você não tem. No copy você está obedecendo outra ordem de pensamento, né? A ordem do marketing, do comercial. Então, às vezes você faz um texto, é o departamento comercial que está te avaliando. O marketing com o departamento comercial, visão de negócio, de vendas. Então, ele vem de uma outra vertente, assim, o copywriting. Ele vai te colocar para escrever um texto muito mais óbvio. Tanto é que todo livro de redação, as pessoas acham redação retrô, mas a redação é fundamental. É bom você saber escrever. Se você está lidando com escrita, se o seu trabalho é escrever como o meu, você precisa dominar as técnicas de escrita. Você precisa entender de narrativa, de storytelling e de copywriting também. Mas é diferente quando você pensa, igual você disse, vou contratar uma equipe de copy. Essa pessoa está orientando esse trabalho para vendas. Está orientando para outra, ele quer um retorno mais rápido. Tem um preceito assim da redação que todo livro, todo autor, principalmente os tradicionais, eles sempre falam que a redação publicitária, o texto, o seu título principalmente, ele não deve ser óbvio. Se não seja óbvio, faça uma sacada, seja criativo, instigue. No copy, isso não cabe no copy, pelo menos até onde eu trabalhei com copy, todos os gurus de copy, os milhares que existem na internet falam isso, mas os grandes profissionais de marketing e de comunicação também. O copy, ele tem que ser objetivo, ele tem que persuadir mesmo, mas ele tem um objetivo muito definido, que é o de vendas, que é o de conversão. E a redação não, ela permite. Assim, o conceito para você que é tão diferente, que o título na redação é o nosso bibelô. Eu vou fazer um título super lindo, um título incrível de ganhar prêmio. Já o título no copy, não. Ele é objetivo, você tem que ter um patrão ali. Você tem que obedecer uma coisa que é muito objetiva. A Letícia perguntou aqui o que que é na prática o copy. A gente pode, pelo que você disse, então, na prática, o copy seria um texto mais comercial mesmo. Seria essa o caminho? Sim, ele é um texto, né? O copy é um texto orientado para vendas, orientado para conversão. É um texto que vai falar de produto, de serviço. Ele pode ser institucional também, eu acho, assim, não vejo muito,
esse uso, mas ele é um texto mesmo voltado para vendas. Ele é um texto muitas vezes considerado até informativo, mas ele usa também técnicas de persuasão, técnicas de encantamento. Ele usa tudo isso para te convencer, ele precisa ser convincente. Mas, na essência, assim, uma forma de resumir é que ele é um texto para vendas. Um texto. É porque ele é um texto para vendas e a gente às vezes cai no erro do texto varejão, né, que a gente usa muito. Tipo assim, ele não é um texto assim gritado, como carro de som, não é aquela linguagem. Ele também é pensado, ele é inteligente, ele precisa ter uma estratégia por trás, ele é construído. Então, ele não é assim, só sair gritando como carro de som. Mas aí, bacana que você colocou, me veio uma pergunta, assim, ah, essa escrita mais ligada à venda, também a redação publicitária se preocupa, obviamente. Por que que o copy ficou tão na moda assim? Por que está todo mundo falando disso agora? Eu acho que foi um resgate, porque eu lembro que quando eu comecei na profissão, a gente falava muito de copy, fiz muito copy. Mas por alguma razão, eu acho que por causa da criação de conteúdo, sabe, de você, o copy, com a criação de conteúdo, você tinha mais liberdade de escrita. Eu acho que ele ficou meio submerso. Mas agora com esse boom do curso online, principalmente, de muita gente falando sobre marketing, as pessoas resgataram o copy. Porque esses dias até o Altair da Semprende estava mostrando uns anúncios antigos, assim, da década de 40, de 50. E eles são puro copy. Eles são puro copy, aqueles textos, um textaço, assim, super grande, de vendas, né? Falando, você não perde por esperar para usar essa pasta de dente incrível. Tipo assim, seu dente está amarelo, usa essa pasta de dente. Então, eles tinham uns textos muito de copy, assim. E eu ouvi um resgate, eu acho que foi por causa do boom, assim, da criação de conteúdo online voltada para vendas, do produto digital, sabe? Mas é um texto que sempre existiu, sempre foi muito usado e a redação, muitas vezes, assim, tinha uma briga, né, da redação com o copy. Tipo assim, eu não vou fazer esse texto. Eu vou fazer um texto lindo, incrível, de ganhar prêmio mesmo, de fazer as pessoas sorrirem. E o produto eu vou falar no rodapé. É muito assim a lógica da redação nos anúncios tradicionais criativos. É assim, o título é mais importante, a imagem nem se fala, né? Mas aí o produto eu falo dele aqui no rodapé. Coloco aqui um package, acho que é um pack que eles falam, bota o produto pequenininho assim no canto, sabe? Mas eu acho que é isso. Mas aí você que está nessa ponta também, como você falou que você está mais no mercado imobiliário, acho que todo e qualquer bom texto ele vai ter, obviamente, uma preocupação de entregar o valor. O consumidor vai ter que entender aquilo. E aí o copy vai lá e dá só o headline, né? Vai lá e fala, opa, é isso. Aí depois é o que você está falando, aí vai redação publicitária e vai vender de fato o peixe. É mais ou menos essa junção. Eu acho que sim. Quando você está escrevendo, principalmente na web, né? Você acaba misturando várias técnicas, né? Quando você vai escrever site, hoje as pessoas têm o X-Writing, que é a escrita, aquela escrita da experiência. E eu até comecei a estudar um pouco, porque às vezes você vai escrever textos de site, vai ajudar a criar um conteúdo, a arquitetura de um site, e você precisa entender dessa ferramenta, e precisa entender desse estilo de texto para criar ali também, né? Então você mistura. Eu falo isso, eu não sei se talvez uma pessoa que seja, sei lá, um doutor em redação ache isso correto, mas eu costumo realmente usar todas as ferramentas que eu tenho em mãos para criar o melhor texto para esse cliente, sabe? Para essa possibilidade. É uma oportunidade dele passar os valores dele, passar a mensagem dele, a missão dele ali. Então eu não posso assim, não, eu não vou fazer copy. Eu não vou fazer nenhuma técnica de copy, vou excluir isso, vou usar só redação. Ou, sabe, eu só vou fazer copy, não vou usar nada bonitinho, nada interessante, encantador. Eu não posso fazer isso. Acho que a gente tem que usar as duas ferramentas da melhor forma. E aí você tem outro desafio, né? Como você está falando da forma, o que que você está querendo? Nem sempre, até acho que sempre quando se discute marketing, partindo da parte conceitual, venda é consequência do marketing. Então, se eu quero entregar o valor, é muito mais, como você está dizendo, muito mais uma entrega. E aí você fala, acho que de outros elementos, né? O próprio storytelling agora começa a cair em desuso, porque também o pessoal, quando quer contar uma história, você quase chora, aí você fala, tá, mas onde esse cara vai chegar com isso, né? E é interessante você começar a
a questionar efetivamente a sua audiência. Isso acho que cada vez começa a ter mais ponto. Um dos exemplos que eu acho que eu sempre dou, assim, tem um conceito bacana quando a gente trabalha com varejo, você deve ter ouvido, que é confusão do consumidor. O coitado do consumidor tem tanto estímulo que ele fala, cara, onde eu estou, para onde eu vou? Agora, se você tem, como você está dizendo, uma redação que já tem um foco, que já tem um propósito, que já tem um foco, o consumidor vai, de fato, criar uma maior aproximação com a marca. Porque senão hoje você está... Até um exemplo, né? Todo mundo hoje é infiel às marcas. Eu vou conhecer todo mundo, não estou muito preocupado se eu vou voltar nela. Então, é como você está dizendo, acho que a redação literalmente vai criar um pouco esse vínculo no processo, né? É verdade, porque assim, eu acho que um ponto da escrita e da comunicação, da redação, que é o do relacionamento mesmo. Porque você não chega na pessoa assim, para ela comprar de você, né? O consumidor tem que te namorar, né? Ele tem que gostar de alguma coisa ali para ele te ouvir. Mas você não chega lá assim gritando na cara dele o preço das coisas, né? O varejo cada vez mais inteligente em relação a isso. Aquele varejão doido, assim, eu quase não vejo muito. É, então, assim, a redação faz isso de chegar e encantar ele, sabe? De realmente conversar. Muitas vezes não só na comunicação que a gente fala do anúncio, mas até no texto que você escreve para ele se relacionar no chat, na forma como você estrutura essa comunicação do atendimento, sabe? Então a redação também participa desse processo. A redação publicitária também participa disso, muitas vezes, assim, porque a gente bota a redação publicitária para a gente só faz uma coisa, mas a gente é como se fosse um vínculo entre várias áreas também, dentro de todo o processo de comunicação. Mas realmente o consumidor, quando ele vê muito estímulo, inclusive de texto, né? Principalmente se for de texto, aí que Deus me livre, né? Às vezes você, como redator texto, E, ao mesmo tempo, você tem que saber a plataforma que você está, um pouco do que a gente conversou. Por mais que o consumidor hoje seja multiplataforma, mas ler não é muita praia dele. Ele vai querer realmente conteúdos muito mais rápidos, como você falou, seja via TikTok, ou efetivamente você vai conseguir de fato converter. A Cynthia Forte está até mencionando aqui que o desafio é criar o valor através da copy, né, conduzindo à venda. Aí você está, acho que eu, por exemplo, posso estar errado, mas eu vi muito mais a discussão como você falou, da técnica de copy, geralmente focada em digital. Eu não me lembro, assim, dos exemplos que eu li, eu não me lembro muito em off. É mais ou menos isso? eu acho que é mais ou menos isso, assim mesmo. A gente discute muito copy só no digital, mas na verdade ele está presente em tudo. Porque a verdade é que uma pessoa para fazer uma redação publicitária, dessa forma como eu falei, da poesia, do texto divertido, muitas vezes você nem tem isso, assim, às vezes a loja, o lojista, sabe, o empresário nem tem isso. E ele vai ter um texto muito mais parecido com copy mesmo, escrito, impresso, nos outros meios dele, do que um texto de redação. É, eu acho que a cópia ela sempre existiu, sabe? Na verdade, quando é a persuasão através da palavra, isso é uma coisa desde os gregos antigos, a história da escrita. Isso está muito antes da gente começar a fazer sacadinha e piadinha para vender o produto, sabe? Então, ele realmente criar o valor através da cópia é fundamental. O que não pode é cair nas fórmulas, né? Tem muitas fórmulas hoje e é bom pensar, não só usar fórmula. Eu acho interessante, você falou dessa filosofia. Assim, como eu não sou publicitário, minha perspectiva é muito mais de entender o marketing gerando resultado para as empresas. O que eu não consigo entender é tentar colocar tudo como um processo meio que guiado. Então, assim, ó, você escreve, preenche aqui, preenche ali, no final você vai ter uma frase, alguma coisa de impacto. Eu não sei se você que tem experiência, digamos, na prática ali dentro da agência, eu não vejo que ele é tão linear esse processo. Ele é muito mais a criatividade, então ele é um círculo, assim, então a hora que você, né, não sei se faz sentido a perspectiva que eu tenho de fora, assim, não é uma coisinha preenche aqui e chega lá. O processo da escrita, da criação, ele é totalmente irracional em alguns momentos, né? Assim, tem um estigma, né, da criatividade. E na nossa área ele é tão perverso quanto em outras. De achar que se você tem uma ideia, surgiu, você escreveu e gerou o texto incrível, né? Mas
até meu chefe, ele fala uma coisa assim de escrita que ele fala assim, ó, você vai sofrer. Você vai escrever assim, ó, e vai sofrer. Ele faz muito esse gesto. Eu acho muito interessante. Porque, na verdade, o processo começa com você lendo lá o planejamento, né? Como eu trabalho em agência, a gente tem um planejamento muito definido, tem uma parte de inteligência que entrega dados para a gente, entrega pesquisas e você lê aquilo, né? Você não fica pesquisando você sozinho, tem uma equipe que faz muitas coisas antes de você. E conforme você vai lendo, você vai fisgando uma coisa aqui, outra coisa ali, vai juntando um ponto no outro. O processo da escrita, em qualquer área mesmo, ele é atividade, ele é tarefa, ele é prática. Então, quanto mais você escreve, mais rápido você pega, mais profundamente você vai. Melhor fica essa coisa de você pescar ali, aquela coisa que está na entrelinha para criar esse texto. Isso quando é um texto criativo, certo? Mas lembrando assim, que esse texto criativo ele vai estar sempre associado a uma estratégia, a uma inteligência, a um propósito maior por trás. Não dá para ser puramente criativo, senão é arte e não é o lugar certo disso, né? Não é a agência de publicidade. O cliente não está pagando para ter poesia. Até colocar aqui tem uma pergunta do Anderson. Carol, hoje você cria mais o segmento imobiliário? É o seu preferido aí com a tua experiência? A minha história no imobiliário é uma outra história, assim, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, que desde a primeira agência que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com o segmento imobiliário. É, assim, eu fazia arte na ocasião, inclusive, assim, eu trabalhava com Photoshop lá na agência, comecei a extrair planta do AutoCAD. E ele foi acontecendo, eu fui entendendo cada vez mais a linguagem. Depois eu fui trabalhar na Pagu, que é uma agência, que na época não era 100% imobiliário, mas já era assim, 80% na época. E ali eu fiquei assim, fazia às vezes 3 lançamentos por mês, sabe? Lançamento imobiliário, gente, não é lançamento Hotmart, tá? E aí, então, assim, a minha vida hoje, agora, assim, há um mês, onde eu estou trabalhando, eu comecei a trabalhar mais, não vou dizer assim exclusivamente, mas muito mais, né, com o cliente de imobiliário que a gente tem, que é a CMO. E eu já fiz alguns lançamentos para eles. Nos últimos 3 anos já fiz alguns lançamentos para eles e hoje eu estou trabalhando muito com esse segmento. É um segmento que eu domino, mas ele aconteceu. Eu digo que eu gosto muito, assim, porque não tem como você ficar tanto tempo trabalhando com essa linguagem e tentando inovar, porque quando você está trabalhando só com essa linguagem, você tem que inovar sempre. Embora cada produto seja um produto, mas você tem que ficar mudando, né? Refrescando a sua linguagem. Mas eu gosto de varejo também. Eu gostava muito de varejo de carro. Gostava do varejo que eu mais gostava de carro. Gostava de trabalhar com varejo de moda, eu prefiro de carro. Lá a agência tem o supermercado Bretas também, já fiz coisas para eles, gostava também de supermercado também. Mas não é o que eu mais gosto, não posso dizer assim que é o meu favorito, mas eu gosto bastante. Eu gosto muito de comunicação institucional. E no imobiliário você tem essa chance de trabalhar comunicação institucional. Em Goiânia, como o nosso mercado não é tão vasto, então comunicação institucional às vezes é uma coisa que a gente deixa em segundo plano, mas no imobiliário você está sempre trabalhando com ela. Como eu gosto desse tipo, então assim, sou uma menina do imobiliário. Acabou ficando conhecida. Obrigado aí, Anderson, pela pergunta. E até a Cíntia menciona aqui, ó, que é verdade, né? Só acha fácil escrever quem não escreve, né? Tem hora que você vai travar, o processo não é um processo, senta e hoje eu vou escrever uma peça. Tem dia que não sai, né? Nossa, tem dia que não sai. Sabe aquela frase assim de criatividade? Eu não sei se é criatividade, mas assim, 99% transpiração, 1% inspiração. É muito isso mesmo, assim. Para escrever a gente tem que praticar. Quando eu fico muito tempo sem escrever título, aí quando eu vou escrever, eu fico me sentindo assim, ó, pessoa de 10 anos, de 9 anos atrás. Então, não adianta, se você não pratica, você perde o jeito mesmo, você esquece, sabe? Eu já vi casos de pessoas que trabalhavam com redação, saíram para o marketing, depois voltaram, porque perceberam que estavam perdendo a mão da escrita. A escrita, quanto mais você escreve, melhor é, sabe? E realmente é foda, assim, desculpa o termo, mas na comunicação tem o pessoal da arte
Todo mundo quer mexer na arte. Fala, não, a gente chama, bota isso aqui pra cá, isso aqui pra cá e tal. No texto é pior ainda, porque assim, né, pelo menos na arte, nem todo mundo domina as ferramentas. Já a escrita é uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer, teoricamente, na vida, né? Com 5 anos, 4 anos a gente é alfabetizado e todo mundo escreve desde sempre, né? Todo mundo que, a maioria das pessoas, né, que estão Uhum. trabalhando, escrevem desde sempre. Então, todo mundo acha que qualquer um faz. Então, você tem menos frilas, né, do que em direção de arte, por exemplo. Mas na prática, assim, quando a pessoa pega para criar um texto, ela percebe que vale a pena pagar. Pelo menos é o que acontece com clientes que falam assim, não, eu sou muito compreensiva com eles, né? Quando eles falam, eu mesmo escrevo e tal, eu falo, então, tá bom, vai lá. Depois a gente tenta lá, se você não conseguir, você fala comigo. Aí geralmente eles voltam. Você deixa de ter experiência, né? Já sabe É, onde que vai vai lá. chegar, tá lá, continua, vai. Até para aproveitar, então, para a gente encaminhar aqui para o final, aproveitar e agradecer bastante aí a tua presença, de todo mundo que está aqui. Quais seriam as tuas, sei lá, as tuas recomendações, as tuas orientações para as empresas, de fato, que querem trabalhar ou querem usar a redação publicitária a seu favor? O que você viu aí, você que discute com o empresário, você que também está na parte da criação, quais são as sugestões e recomendações que você daria para os profissionais? Eu acho que a primeira coisa, assim, é importante que quando você vai solicitar um trabalho, né, você tem um parceiro de negócio, uma agência ou um freelancer, você tem que entender um pouco sobre aquilo. É, não dá para você delegar 100% e confiar 100% nessa pessoa também, né? Mas também não dá para você achar que sabe tudo e que essa pessoa não sabe nada, que ela tá, você, tipo, eu estou pagando, você vai fazer como eu mandar. Tem essa pessoa da redação, do texto, como um parceiro para você, não só do texto propriamente dito, mas alguém que vai enxergar problemas que você está tendo de comunicação, problemas que você está tendo de criação, no seu processo. Muitas vezes eu vejo problemas no processo, sabe? E eu consigo enxergar isso porque a redação me dá uma clareza, às vezes, de entender como que as coisas estão acontecendo, assim, de estruturar um raciocínio. A redação, ela é estruturação de raciocínio, a escrita toda é assim. Um livro literário, você vai ler, são ideias, histórias que vão se estruturando ali. A redação está muito aí. Então, tenha conhecimento um pouco sobre isso, tenha esse redator, essa redatora, essa pessoa de texto, como um parceiro que te ajuda a enxergar isso. É, lê bastante também, sempre ajuda. E praticar a redação, praticar a escrita. Hoje eu acho que quanto mais o dono da marca, a dona da marca, o empresário, quanto mais ele escreve, mais ele reconhece o tanto que ele precisa de alguém para trabalhar isso com ele, sabe? Eu acho que é bem isso. Acho que por aí você já tem a redação do seu lado. E não apenas uma redação que vai só te matar sua pauta, resolver seu problema ali pontual. E vai fazer um texto pontual. E você vai estar sempre precisando dele para matar essas pautas. Tenha ele como um parceiro para sempre. E até aproveitar também e reforçar o que você comentou bastante hoje, é que a comunicação sozinha não vai funcionar, né? É realmente essa integração. Então, você pensar o mercado que você está inserido, você entender o seu consumidor, você entender o seu produto, você entender efetivamente o que você quer transmitir, é tudo isso que de fato vai fazer com que a redação seja positiva ou negativa. Como acho que é bacana também que você falou hoje, vou deixar bem claro, o copy acaba não reinventando muita coisa, ele é um estilo de escrita. Esse é o grande objetivo. O que eu acabo vendo, lendo um pouco mais sobre a área, agora todo mundo faz isso, tá? Mas espera aí, vai entender o processo, vai entender a escrita e cada momento você vai usar, mediante o objetivo que você tem enquanto marketing, correto? Seria isso? Correto. Exatamente. Exatamente isso. Que fica mais fácil para entender. Bem, Carolina, então, olha, muitíssimo obrigado por você ter topado a discussão. O grupo está sempre à disposição, que a gente pudesse sempre fazer parcerias e conversar, vai ser muito bacana. Obrigado por você ter Bacana. topado. Eu vi também essa semana que você fez gentilmente a divulgação então das inscrições que estão abertas do MBA em Marketing Estratégico, que é interessante. Assim, para nós que montamos a proposta é bem legal porque tudo que a gente tem conversado está ficando muito alinhado com a proposta. Então, o curso tem 3 pilares: a habilidade profissional de marketing, que é bastante o que você falou. A gente tem que saber o que o cara, como é que ele vai comer, como ele conversa,
como é que ele está dentro de uma equipe, a inteligência de mercado, que é justamente você pensar produto, pensar o mercado, como é que você precifica e tudo mais, e depois você vai pensar na estratégia. Então é legal que o curso realmente consegue pegar isso e ver que você que está no mercado está vendo efetivamente essa necessidade, acho que a gente consegue dar uma boa relação. Então, muitíssimo obrigado, as portas do Eu que MKT estão agradeço. sempre abertas, tá? Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês. Então tá, joia. Então, Carolina, muito obrigado, boa noite. Pessoal, muito obrigado então pela Boa noite. conversa. A gente se encontra quinta-feira, tem mais um bate-papo. Até mais, gente. Fiquem bem, tchau, tchau.